Boa tarde a todos. Conforme prometido pelo meu querido amigo e professor Flávio Chen Jorge, ele me encaminhou a sua última edição do livro Teoria Geral dos Recursos Cíveis, um livro fabuloso, devo por assim dizer, prefaciado por José Carlos Barbosa Moreira, que aqui tece elogios e comentários sobre esta obra. E nossa primeira incursão nessa obra será circunscrita aos 3 primeiros capítulos, que, começando pelo primeiro, evidentemente, falaremos sobre a impugnação das decisões judiciais. O que pensa o autor, afinal de contas, acerca do fundamento axiológico? Como ele fundamenta axiologicamente a necessidade da existência nos sistemas jurídicos, e ele faz uma referência aqui a um direito, por assim dizer, jusnaturalista, de que é da própria natureza humana, né, não se sentir satisfeito com uma decisão que não lhe seja favorável. Nesse sentido, o autor, aqui leio ipsis literis, em última análise, a necessidade de impugnação das decisões judiciais, e aqui ele vai se referir a dois aspectos. Primeiro, a possibilidade de erro nas decisões judiciais, e o segundo, a necessidade de que o ser humano tem se me permite a repetição, a necessidade diante de uma decisão desfavorável, né, procurar recorrer da decisão. Em última análise, a necessidade de impugnação das decisões judiciais de recorrer basicamente decorre de 2 razões. A primeira delas advém da possibilidade de erro em sua prolação. Objetiva-se afastar os vícios que as sentenças possam ter, dados serem proferidos por pessoas. A outra razão também justifica a necessidade de meios para se impugnar as decisões, decorre da própria personalidade humana. E aqui vem, né, o elemento jusnaturalista, que é um elemento, por assim dizer, que possui um eco no grande autor Jean-Jacques Rousseau, que também, ao se referir aos seres humanos, no sentido, na sua compleição humana, ele se refere a chamada perfectibilidade, a tendência que o ser humano tem à perfectibilidade. Uma referência, né, que o Jean-Jacques Rousseau utiliza, de cunho justnaturalista, para também fundamentar a sua teoria. Evidentemente, o autor também faz uma alusão muito sóbria e muito baseada no fato de que, bom, se todos os sistemas, se todo ser humano tem essa tendência a não se satisfazer com a decisão judicial, é natural que é intrínseco, por assim dizer, melhor dizendo, é intrínseco que em todo o sistema jurídico, dos mais rudimentares, e aqui são palavras do próprio autor, os sistemas jurídicos mais rudimentares possuem meios de impugnação das decisões judiciais por meio de recursos. Então, para o autor, são 3 pilares nesse primeiro capítulo, né? O primeiro deles, a possibilidade de erro de uma sentença. O segundo deles é a necessidade que o ser humano tem de que, não satisfeito com uma decisão prolatada em seu desfavor, recorrer. O terceiro deles, o fato de que todos os sistemas dos mais rudimentares, existe a possibilidade de recurso. Em existindo a possibilidade de recurso, evidentemente o sistema, né, e aqui vem o autor e diz
que diante dessa situação prevalece a impugnabilidade das decisões judiciais. Há prejuízo maior na permanência do erro dos juízes do que na demora do processo. Outro elemento importante também, que ele faz alusão neste capítulo, é o fato de que, de um lado, você tem a possibilidade de erro das decisões judiciais e você tem, por trás disso, a necessidade de um provimento jurisdicional que seja que esse provimento seja de uma maneira minimamente, razoavelmente célere, mas em detrimento de uma decisão judicial correta e uma decisão judicial célere, o autor demonstra aqui para nós que, em detrimento de uma e outra, é preferível que a decisão seja mais demorada, mas que ela seja correta. Ou seja, que essa decisão seja proferida de uma maneira que o juiz aplique, ou o tribunal, no caso, quando estamos tratando de recursos, falamos sempre de tribunal, né, ou tribunais, que os juízes apliquem o direito de forma correta. E os juízes de primeiro grau não aplicando o direito de forma correta, surge para o jurisdicionado o direito, o jurisdicionado é aquele que pleiteia o direito em juízo, surge para o jurisdicionado o direito de recorrer, um direito que decorre da necessidade de uma prolação de uma sentença correta e da própria natureza humana. Em síntese, esse primeiro capítulo trata basicamente disso aqui. Eu não vou me adentrar mais nesse capítulo, porque senão posso correr o risco de exaurir a obra do autor, mas basicamente é isso. Entrando no segundo capítulo, no conceito de recurso, que é um capítulo interessantíssimo, onde o autor discorre sobre o que significa, afinal de contas, o recurso. E ele explica logo no início aqui que etimologicamente a palavra recurso significa o ato de alguém voltar para algum lugar, né, para o lugar de onde saiu. Na exegese da palavra é possível encontrar o objetivo do Instituto, concernente em fazer desaparecer a situação configurada com a decisão desfavorável, aquela decisão que nós falamos no capítulo anterior. Muito embora tal noção não permita fornecer um conceito estritamente técnico dos recursos. Outro ponto fundamental deste capítulo de conceito de recurso, né? E aqui ele vem diferenciando o conceito, ele vem definindo, aliás, o conceito de recurso, o que significa recurso, afinal de contas. O autor nos descreve muito bem o que significa recurso. E ipsis literis, aqui recorro à leitura do próprio texto do livro, o recurso é o principal meio utilizado para a impugnação das decisões judiciais. Apesar das semelhanças marcantes com as ações autônomas de impugnação, com elas não se confundem. Os recursos possuem uma característica essencial: não dão origem à nova relação processual. Esse é o ponto-chave, é o centro de gravidade do conceito explicativo que Shein nos dá sobre recurso. O que ele faz? O que ele está querendo dizer com isso? Bom, ele está querendo dizer o seguinte, que basicamente, embora haja meios de impugnação de decisões judiciais, chamadas meios autônomos, como o mandado de segurança, por exemplo, os recursos não se confundem com essas ações, uma vez que o recurso nada mais é do que o prolongamento de um processo que já existia, ou seja, é uma decorrência natural de um processo pré-existente e não uma instauração de um novo processo. Não há uma nova relação processual.